Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, e vamos ampliar agora para consciências universais. Não vou explicar nesse vídeo, mas eu vou explicar num outro vídeo o que eu quero dizer por consciências universais. Bem, meu nome é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar sobre algumas curiosidades. Algumas curiosidades que algum tempo atrás ainda eram secretas, né? Agora, acho que, depois de tanto tempo, acho que já pode se divulgar, né? Bem, as curiosidades que eu tenho para contar são da minha experiência como trabalhando como professor lecture da University of Southern California, mas indo dar aula num programa de mestrado em Systems Management nas organizações militares americanas. E lá eu fiquei sabendo de várias curiosidades interessantes. E algumas delas eram secretas, né? Por exemplo, quando eu estava em Loring Air Force Base, que fica lá na ponta do Maine, o ponto dos Estados Unidos mais próximo da Rússia, né? Naquela época, acho que era ainda a União Soviética, onde ficavam localizados justamente os bombardeiros estratégicos, os B-52. Bombardeiro estratégico quer dizer aqueles que carregam bombas atômicas. E muitas vezes meus alunos vinham paramentados com macacão de voo para a aula, né? Eu dava aula para duas turmas, uma que era segunda e quarta e outra que era terça e quinta, das 19 às 22. Então, aí meus alunos diziam que eles achavam inútil ficar de plantão, porque se realmente os russos quisessem pegar todos eles de calça curta, todos eles parados sem decolar, eles conseguiriam. Pelo seguinte, que se um submarino russo quisesse lançar um míssil, estando ali no Oceano Atlântico, em 8 minutos pegava todo mundo no chão ainda, nas bases aéreas, né? E eles levavam no mínimo 10 minutos, desde o momento em que eram alertados até o momento de sair do chão, né, com os aviões estratégicos. Então eles disseram, é uma brincadeira, quer dizer, a gente fica brincando aqui
de pega-pega, mas se fosse para pegar mesmo, para valer, pegava a gente no chão ainda. E nós também pegávamos eles no chão, lá com os nossos submarinos. Então, é totalmente inútil. Era uma brincadeira, é um exercício inglório. Interessante. E mesmo com frio danado, né? Porque lá, na época que nevava, dava 1,5 metro de neve, né? Então tinha que ter os limpadores de pista de caminhando dia e noite para limpar a pista de decolagem e pouso, né? Mas em qualquer outro lugar onde que não tivesse patrolado, ou seja, alguém limpando a pista, tinha 1,5 metro, no mínimo 1,5 metro de neve. Uma dificuldade para atravessar, né? Uma vez eu tive que atravessar um pedacinho acho que tinha menos de 10 metros, da rua até o escritório onde que estavam as provas dos alunos, e em vez de eu ter a chave da entrada, só tinha a chave do portão de trás, né? E ali não tinham limpado nada. Então, para atravessar aqueles 10 metros no meio da neve, com neve, eu levei mais de meia hora para atravessar 10 metros de neve. Ai, ai. Ah, mas foi interessante. Aí, imagina, tudo quanto aluno tinha que fazer trabalhos, né? E os trabalhos que faziam, muitas vezes eram sobre o que eles faziam no trabalho, né? Então, eu acabava tendo que corrigir os trabalhos deles, que eram sobre sistemas aviônicos, sistemas complicados. Quer dizer, eu fiquei sabendo mais do que de defesa americana do que os próprios americanos, de tanto trabalho que eu corrigi sobre todos os assuntos. Ai, ai. É interessante, é interessante. Por exemplo, eu fazia até um exercício de- em prova com eles, né? Comparando o bombeiro estratégico americano com o bombardeiro estratégico russo. Como a gente não sabia o nome do bombardeiro estratégico, o russo já chamava ele de Backfire. De fato, era se não me engano, o Sukhoi 35, né? Que voava a 3.500 quilômetros por hora, né? Mach não sei quanto. E já naquela época não existia míssil que conseguisse voar tão rápido quanto esse super bombardeiro russo. Só se você lançasse um míssil e adivinhasse onde que o bombardeiro russo, o Backfire, estaria num determinado momento para acertar ele, senão não acertava. E comparava com o bombardeiro que ainda estava sendo desenvolvido, o B-2, né? E os parâmetros do B-2 perdiam todos em relação ao Backfire russo. Ele era mais lento, tinha menos alcance. Então, comparava isso, e chegava à conclusão, bem, não vale a pena construir esse B-2, certo? Com essas características aqui. Então foi por isso que depois quando construíram de fato o B-2, é que
se viu que tinha que ter alguma característica que não estava naquelas ali. Ele era stealth, ou seja, ele conseguia não ser percebido pelo radar, né, para o desenho dele. É a única vantagem que ele tem, comparando com os outros. Porque se não fosse stealth, se não fosse invisível ao radar, ele seria um bombardeiro medíocre. Bem, isso foi em Loring Air Force Base. Aí depois eu fui dar aula em 2 pontos. Um era Cherry Point Naval Air Station, Carolina do Norte, e Camp Lejeune também, fuzileiros navais, né? Lá em Camp Lejeune, meus alunos me ensinaram como é que eu sobrevivo a um ataque nuclear. A técnica para sobreviver a um ataque nuclear. Primeiro, você vê um lampejo forte no horizonte, rapidamente se joga no chão, se cubra com uma lona. Tem que se jogar no chão porque a onda de choque, se você ficar de pé, ela vai te derrubar e jogar lá longe, né? Então você tem que estar no chão, o mais próximo do chão, e estar coberto com a lona, por exemplo, porque vai cair toda a radiação depois. Então, depois que caiu toda a radiação, você sai debaixo da lona, sem sacudir muito, né, para não cair as partículas radiativas em cima de você. E pronto, aí você se salvou de morrer no primeiro instante no ataque nuclear. Tá certo? Ai, ai. Aí depois eu fui para Fort Knox. Fort Knox é um lugar no estado de Kentucky que tem algumas características interessantes. Primeiro, na frente de Fort Knox fica o depósito de ouro, o maior depósito de ouro dos Estados Unidos, que é um prédio lá que aparece em vários lugares, que é difícil de entrar lá. Mas eu guardei alguns segredos lá dentro. De tanto passar, todo dia eu passava na frente dele, 2 vezes pelo menos. Não, mas aí eu tinha alguns alunos, um deles que era o diretor de pesquisa em tanques, né? Tanques de guerra, porque Fort Knox era justamente o setor de pesquisa em tanques, a especialidade deles era tanques de guerra. Aí esse meu aluno me levou para ver os tanques que ele fazia, a pesquisa que ele fazia, me mostrou até um tanque russo que eles tinham lá, que tinha sido pego lá numa guerra qualquer, que é um tanque baixinho, né? É difícil de entrar no tanque. Aí ele explicou o seguinte: para que o tanque quanto mais baixo o perfil, ou seja, menor perfil de ataque, menor chance de ser atingido por fogo, né? Então os russos desenvolveram justamente os tanques que eram baixinhos para ser mais difícil de atingi-los. Agora, o problema é que para você entrar dentro de um tanque desse, uma pessoa normal, é complicado.
Mas aí o meu aluno me explicou que existe uma norma no russo que para você ser tanqueiro, ou seja, trabalhar num tanque de guerra, você tem que ter no máximo 1,53 m. Por isso que um tanque baixinho para ele estava bom. Eu que eu tenho 1,75 m, já para entrar nele já devia entrar com o pescoço. Ai, ai, é complicado. Já os americanos não têm essa filosofia, mesmo porque é difícil achar americano baixinho assim. Então eles fazem os tanques de tal maneira que possa ter os tanqueiros de altura normal. Mas para manter o perfil baixo do tanque, aí meu aluno, ele dizia que desenvolvia uns tanques de perfil bem baixo e de alta velocidade, né? Só que para ter o perfil bem baixo, ele tinha que botar o motorista do tanque deitado. Ele pilotava o tanque deitado, não podia ficar sentado, senão não caberia dentro do tanque. Então ele pilotava o tanque deitado. Tentou com os motoristas de tanque de barriga para baixo, ele disse que não funcionava porque o tanque andando a 70 milhas por hora chacoalhava tanto que o motorista do tanque ficava todo dolorido. Aí então ele começou a botar os motoristas do tanque deitados de costas, né? Pilotando assim, com a perna para frente e pilotando de costas, deitado. Ainda assim era desconfortável, porque viajando a 70 milhas por hora, e tinha que ser velocidade alta para fugir dos foguetes, dos mísseis, de todas as coisas, né? Se você anda devagarzinho, até o estilingue acerta você, pô. Ai, ai. Então era assim que era a pesquisa desse meu aluno. Então, e eles ficavam experimentando lá nas florestas ali em volta de Fort Knox e andando com o tanque a 70 milhas por hora. E queriam andar mais rápido, mas quem não aguentava era o motorista. A chacoalhação é tão grande que você fica todo arrebentado. O tanque aguenta andar rápido na buraqueira, em terreno irregular. Quem não aguenta é o motorista. É o tanqueiro que está lá dentro. Ai, ai. Tinha algumas experiências deles, que eles ficavam treinando de dar tiro, né? Só que quando eles davam tiro, eles geralmente davam com metade da carga de pólvora explosivo, né? Mas de vez em quando eles erravam lá, botavam a carga inteira, aí os tiros atingiam lá Louisville, que é 80 quilômetros de distância, 80 milhas de distância. Aí o pessoal lá de Louisville ligava, pô, para de atirar, tá, acertou meu galinheiro aqui, pô. É divertido, divertido, muito divertido. De vez em quando eu dava aula naquele ambiente de analisar as batalhas, né? Que é uma arena, né? Com aqueles negócio no meio ali, onde o tanque para cá, para lá, infantaria. Divertido. Depois disso eu fui para
Tyndall Air Force Base, na Flórida, e também Fort Rucker, no Alabama. 2 dias por semana eu dava aula em Tyndall e 2 dias por semana eu dava aula em Fort Rucker. Ai, ai. Lá em Tyndall tinha os caças, né? Então, lá era interessante que aí os caças eram todos jovens, né? Para ser piloto de caça, nos Estados Unidos você pode ter no máximo 26 anos, tá certo? Por que isso? Porque as acelerações G, quando você está pilotando um caça, são tão altas que se você é mais velho, você vai desmaiar, vai se perder. Apesar de ter a vestimenta que faz pressão nas pernas e tudo, mas só jovens é que conseguem pilotar e ser competitivo, né? Pilotando caça. Agora, todos os pilotos de caça são doidos. Não tem um que se salva. Tudo pancada, tudo doidão. Para quem assistiu aquele filme Top Gun, é aquela história. Só que não são tão civilizados, né? São todos doidões, molecada doidona. E tem aquelas competições de Top Gun. Top Gun é uma competição que tem pelo menos uma vez por ano. Mas os meus pilotos de Tino também iam nessa competição em Top Gun, mas o torneio era feito na Eglin Air Force Base. Ai, ai. É muito interessante, muito interessante. Bem, já está bem longo esse vídeo, mas deixa eu falar mais uma coisinha rápida aqui. Eu não vou falar sobre todos, que não dá tempo. Depois disso, eu fui para Barksdale Air Force Base. Barksdale era o centro de comando estratégico. Então, quem comandava todo o sistema estratégico, ou seja, bombardeiros estratégicos, submarinos, tudo. Né? Ou seja, quem comandava as bombas nucleares dos Estados Unidos era Barksdale, tá certo? Barksdale fica em Shreveport, na Louisiana. É quase no meio dos Estados Unidos. Essa é uma das razões que está lá em Shreveport, porque é distante da costa, é mais difícil de chegar lá, assim por diante. Aí, meus alunos me mostraram lá que fizeram uma apresentação uma vez, várias coisas. Uma que ficou interessante para mim, tinha aquele painel lá com um monte de displays, né, de televisões, assim, mostrando a situação em quanto é lugar, que é uma parafernália danada. Era um anfiteatro, né? Aí eles me mostraram um tipo de... Como é que eles se comunicavam. Os americanos tinham 5 sistemas diferentes de comunicação. 5, não 1 ou 2, 5 sistemas diferentes. O que eu achei mais interessante foi aquele que eu nunca tinha visto, né? Aí me mostraram que eles usavam também um sistema que era justamente com os submarinos, que eles se comunicavam através da própria terra. Existe uma antena enterrada no estado de Michigan, na parte de Upper Michigan, enterrada na terra, e os submarinos, principalmente os nucleares, que queriam se comunicar com alguém e não ser hackeados, porque se botasse uma antena para fora, falasse, poderia ser hackeado. Esse com a terra
não dava para ser hackeado. Então ele ficava arrastando um cabo, fazia contato com o fundo do mar e mandava mensagem pela terra para essa antena que ficava enterrada lá em Michigan, e aí se comunicava. Tinha muito ruído, sim, muito ruído, não era uma comunicação perfeita, né? Mas dava para se comunicar muito bem. Então, a vantagem é que não dava para, como se diz, fazer guerra eletrônica com isso, porque não dava para interferir, né? Porque os outros sistemas, a maioria deles dá para interferir, né? Então, você faz guerra eletrônica, ou seja, você interfere com o sinal, né? Por exemplo, os americanos insistem em ter comunicação verbal. Já os russos são mais eficientes nesse ponto. Eles fazem comunicação por pulso. Eles digitam a mensagem e a mensagem é mandada por pulso. Então, são milissegundos que dá, então fica difícil de interferir com isso. E por isso que os russos eles se comunicam com mais certeza. Os americanos insistem em ter comunicação de voz e ainda dá para interferir muito mais. Coisa interessante que aconteceu também em Barksdale Air Force Base é que eu tinha um aluno meu, que depois até ele pediu para eu orientar a dissertação de mestrado dele. Aí descobri que ele era o maior herói americano vivo. Ele foi considerado um herói porque foi o primeiro que rompeu a barreira do som. Tá certo? Depois eu conto algumas outras coisas sobre ele. Já esse vídeo ficou muito longo. Por favor, se vocês gostaram, dê o seu gostei. Se tiver algumas críticas e sugestões, apreciaria muito. Pode compartilhar isso com quem você quiser. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e que terei maior prazer em interagir com vocês. Agradeço tremendamente a vossa atenção e até uma outra oportunidade.